Eles precisam do Alexandre para impedir que o Bolsonaro volte na porrada em 2026. Porque eles já perceberam que a única forma do Bolsonaro não voltar é o Alexandre permanecer fazendo o que está fazendo. Porém, permanecendo o que ele está fazendo, haverá consequências mais duras contra o Brasil e o Alexandre nos próximos meses, e o cadáver vai feder mais ainda. Quem viver, verá. Sindicato de irmão do presidente Lula é alvo da Polícia Federal por fraude no INSS. É isso mesmo. O Sindinap-FS, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, se tornou alvo nesta quarta-feira da operação da Polícia Federal batizada de Sem Desconto. José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, é vice-presidente da associação e também irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sindicato, do qual o irmão de Lula é dirigente, está entre os suspensos pela CGU, de forma administrativa, e vai responder criminalmente pelas fraudes. Em 2024, o sindicato dele recebeu aproximadamente 77 milhões de reais em contribuições. A operação da PF investiga o desvio de contribuição sindical não autorizada de aposentados e pensionistas, com a utilização de falsificação de assinaturas de beneficiários, entre outros crimes. No total, 6,3 bilhões de reais podem ter sido desviados ilegalmente por pelo menos 11 sindicatos. Esta foi a primeira fase da investigação, que se tornou pública com a operação, com as apreensões de celulares e computadores na sede do sindicato. Outras fases devem detalhar a participação de cada responsável pelas fraudes. Sendo irmão de quem é, não poderia dar outra coisa, né? Outra bomba. Oficial de justiça mete pé na porta da UTI e faz Bolsonaro assinar citação. É isso mesmo. Mesmo hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva no Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira os documentos enviados por um oficial de justiça a mando do Supremo Tribunal Federal. A entrega da citação gerou momentos de tensão, especialmente entre aliados que criticaram a abordagem considerada agressiva dentro de um ambiente hospitalar. Bolsonaro descreveu o episódio com indignação. Assinei depois de 15 minutos. A oficial de justiça botou o pé na porta da UTI e entrou para que eu assinasse. A oficial confessou que estava cumprindo ordens. Adivinha de quem? Disse Bolsonaro. Em nota, o tribunal esclareceu que, por conta da internação do ex-presidente, houve recomendação para aguardar a data apropriada para a notificação. Entretanto, a vinculação de uma live de Bolsonaro no dia anterior foi considerada um indicativo de que ele estava em condições de receber a oficial. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou possibilidade de ser citado e intimado hoje, disse o Supremo. Quando eu digo psicopatas, preciso entender, eu não estou falando assim, xingando, o Alexandre de Moraes é um psicopata, ou Alexandre de Moraes é um monstro. Quando eu estou falando de psicopata, eu estou me referindo a um diagnóstico clínico de uma pessoa, um psicopata com delírio narcisista, né? Porque normalmente as duas patologias estão associadas, mas vejam, a gente está falando de uma pessoa incapaz de empatia. E essa notícia que vocês estão vendo na tela, onde nós tivemos um oficial de justiça que passou o dia caçando o ex-presidente Bolsonaro dentro do hospital para citá-lo a mando do Alexandre. Deixa eu repetir. Esse cara, enquanto ele está na UTI, o Alexandre de Moraes resolve mandar o oficial de justiça dar um jeito para citá-lo. Vejam o relato do presidente Bolsonaro citado na matéria do Paulo Capelli no Metrópolis. Bolsonaro cita a citação do STF. O oficial botou o pé na porta da UTI. Disse assim o Bolsonaro: assinei depois de 15 minutos. O oficial de justiça botou o pé na porta da UTI e entrou para que eu assinasse. E o oficial confessou que estava cumprindo ordens. Adivinha de quem?
Eu não. Oficial de justiça, parece que era uma mulher. Deixa eu deixar claro aqui. Para mim, a senhora é tão imoral quanto o Alexandre de Moraes. Tá? E nada melhor, né, para melhorar o ânimo de um paciente em recuperação. Na UTI, eu volto a dizer, o cara não está no quarto, não. No quarto já seria inoportuno. No quarto já seria inoportuno. Se alguém virasse assim, porra, foram entregar citação criminal no hospital, normalmente não se faz isso, porque coisa inoportuna. Mas na UTI eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que eles não fazem isso com um traficante baleado. Mas fizeram com o presidente Bolsonaro. Na semana, 2 semanas atrás, eu trouxe uma notícia da The Economist aqui. 2 ou 3 semanas atrás. Na semana passada, eu trouxe a matéria da The Economist. Né? Eu estou falando de 2 das revistas mais importantes e que servem como referência para a esquerda, elite de esquerda global mundial. E as 2 acabando com o Alexandre, dizendo que o Poder Judiciário brasileiro precisava ser freado no Brasil. Mas o que é The Economist? A pergunta que você deve fazer é: sai essa onda de tweets, né, do Alexandre agora dizendo que ele é um problema, envergonhando o Alexandre junto à elite global. A pergunta é: o que The Economist dizia antes sobre o Alexandre? Porque o Alexandre não chegou aqui agora. Tem pelo menos 7 anos que o Alexandre... 7, né? 6 anos e pouco que o Alexandre começou o inquérito das fake news. E eu digo para vocês, a The Economist não falava praticamente nada do Alexandre. Em 3 das 4 reportagens que citaram o Alexandre no ano até o ano de 2024, em 3 das 4 reportagens, eles praticamente não falavam. A exceção é a reportagem que eles publicaram sobre a suspensão do X no Brasil. Né? O evento que eu sempre disse que foi um dos primeiros grandes erros de cálculo do Alexandre, que é confirmado pelo fato do Alexandre ter sido citado 13 vezes nessa reportagem, inclusive sendo alvo de críticas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e a sua condição de vítima, promotor e juiz. E se de 2022 a 2024 o Alexandre era citado quase sempre como um figurante que atuava contra o grande golpe que o Bolsonaro pretendia dar na democracia brasileira, em 2025 ele passou a ser tratado como o protagonista de algo muito maior. Nesse ano, o Alexandre já foi objeto de 2 matérias da The Economist, uma intitulada Brazil Supreme Court is on Trial, a Suprema Corte Brasileira está sob julgamento, e outra cujo título é The Judge Who Would Rule the Internet, o juiz que governaria a internet. Ambas, foram 2, ambas trouxeram muitas críticas justamente à campanha de censura do Alexandre e aos poderes ditatoriais que ele assumiu. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto cresceu em interesse na mídia internacional, vejam só isso. Entre os dias 18 e 19 de abril, a The Economist postou as 2 matérias críticas ao Alexandre, curiosamente, 13 vezes no X. 13 vezes. Por que teve tanta repercussão? Isso é algo muito incomum para uma revista tão grande. O mesmo ocorreu com o Financial Times. Eu citei isso, que deu uma atenção maior ao Alexandre quando ele suspendeu o X no Brasil, e agora, no início do mês de abril, como eu estava dizendo, publicou uma reportagem citando as ameaças que ele fez ao Mauro Cid durante o seu interrogatório, citando a prisão da Débora Rodrigues por passar batom na estátua em frente ao Supremo, e a erosão da imagem pública do STF, e por aí vai. E não se enganem, Galvão, eles sentiram. A prova disso foi a nota oficial que o Barroso deu à The Economist. E é engraçado que a esquerda na internet falou: ninguém liga para essa revista The Economist. Eu falo assim: mas vocês pagavam um pau para The Economist? Gigantesco, agora ninguém liga. Aí veio o Barroso, que é altamente sensível, porque ele é o maior baba-ovo dessa elite globalista que lê The Economist, e soltou uma nota. E aí, o que fez o presidente da corte, que tem um inquérito sobre fake news?
ele cometeu fake news, afirmando que nunca teria dito que havia derrotado o Bolsonaro, tendo sido os eleitores os que disseram. O problema, ministro Barroso, é que a internet não esquece. Brunão, refresque a memória da nossa audiência. Em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Ops! O Google até tentou sumir com esse vídeo, mas é difícil. A internet tem uma memória incrível. Então, Barroso, você pode escrever a nota que você quiser, cometendo o tal do crime de fake news que vocês inventou. E eu não vou ler a nota inteira, porque é só mentira e narrativa. Mas eu queria chamar a atenção a um ponto. Que a nota oficial não é uma nota do STF, mas sim do Barroso. Inclusive, se você for no subtítulo da nota, fica claro que é uma manifestação do Barroso enquanto presidente supremo. A pergunta é por que os outros ministros não quiseram assinar? Não sei, talvez não fosse necessário, talvez, sei lá. Mas talvez a resposta esteja nessa reportagem. Vejam só, do Estadão. STF não pode desprezar a crítica internacional sobre, abre aspas, poder excessivo na corte, avaliam ministros. Eu vou ler a vocês o que entendem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal não pode desprezar as críticas internacionais que está sofrendo pela condução do inquérito do golpe. A avaliação foi feita por magistrados da Suprema Corte que conversaram com a coluna do Estadão após a revista inglesa The Economist publicar que o judiciário do Brasil é definido como um sistema de, abre aspas, juízes com poder excessivo, personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de, aspas, juiz estrela. Procurada, a corte não comentou. Avança no STF o entendimento de que o tempo decorrido entre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu o apelo emocional punitivista. Um dos ministros que conversaram com a coluna disse que ser evidente, abre aspas, mudança de ares. Quem está dizendo não é o Paulo Figueiredo, que está falando que houve mudança de ares, não. Quem está dizendo é o ministro do STF, obrigando o Supremo a revisar as penas aplicadas aos condenados e réus dos atos golpistas. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, especialmente no ambiente acadêmico, por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora também são alvo de contestações. Em evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT no sábado, dia 12, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar seu papel. Algo que a revista The Economist também ressalta ao observar que o STF enfrenta, abre aspas, crescentes questionamentos, na medida em que tenta administrar assuntos políticos. Para outro ministro que falou com a coluna, a percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo e sobre o comportamento de alguns de seus integrantes aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo de Alexandre de Moraes. Esse que manda citar a gente na UTI. Ou seja, talvez os outros ministros não tenham assinado a nota do Barroso porque estão incomodados com a quantidade de críticas internacionais que vem recebendo. Afinal, o que a maioria deles ama é ouvir bajulação, elogios do beautiful people lambendo o saco deles nos fóruns econômicos mundiais, nas reuniões nos Estados Unidos, na Europa. Esse mesmo beautiful people que lê a The Economist e agora está assim, fedorentos.
o verdadeiro indício, ou pelo menos um indício relevante, de que a posição do Beautiful People sobre o Alexandre mudou drasticamente, é que hoje eu me deparo com os especialistas do UOL na primeira página do jornal criticando o cabeção de ovo. Se você não acredita, eu também não acreditaria, veja com seus próprios olhos. Isso estava na home do UOL. Moraes cria regras para acusados do 8 de janeiro, dizem advogados. Leiam a matéria. Relator dos processos por tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes do STF criou uma regra ao proibir um acusado de ser filmado ou fotografado por terceiros a caminho da corte. A opinião vem de 5 advogados, entre criminalistas e constitucionalistas, os especialistas do UOL, ouvidos pela reportagem. Eles não atuam na defesa de acusados pelo 8 de janeiro. Eles concordaram não haver instrumento jurídico que ancore a determinação do ministro. Ou seja, basicamente que o dono do Xandaquistão inventou uma regra. A reportagem diz, ou seja, que não há base legal para esta determinação. Aí vem a melhor parte é essa. Todos os advogados preferiram não ter os nomes divulgados. Quem tem medo, filhão. A reportagem continua. Em uma decisão na segunda-feira, Moraes negou um pedido feito pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, para que ele pudesse circular em Brasília durante o julgamento da denúncia contra ele no STF. Ainda acrescentou a proibição expressa de gravação de imagens de Martins, ainda por terceiros. Em caso de descumprimento, o ex-assessor estaria sujeito ao pagamento de multa ou até mesmo voltar para a prisão. Agora, por que o UOL tomou essa posição? Vocês acham que o UOL percebeu? O Alexandre de Moraes está tomando muitas medidas arbitrárias, está violando direitos humanos, centenas de pessoas agora podem ser vítimas desse tirano? Não, filho. O UOL está tomando essa posição é porque há um consenso se formando entre as elites que o Alexandre é um problema. Ora, o cara impediu os jornalistas de filmarem o Felipe Martins durante o julgamento. Ainda disseram que se os jornalistas filmassem, o Felipe ia ser preso. Ou seja, são os jornalistas do UOL sentindo no rabo deles a restrição ao exercício da profissão de jornalista, inclusive do UOL. E os caras estão olhando e... eu falo assim, um deles veio falar comigo, eu falei, você percebeu que o Alexandre é um tirano? É só porque você não pode filmar o Felipe Martins? Imagina, sei lá, que você tivesse o passaporte cancelado ou fosse colocado no inquérito do golpe porque você reportou os bastidores de uma reunião, de algumas reuniões dentro das Forças Armadas. Imagina se isso acontecesse com você. Será que você ouviria especialistas que dizem que o Alexandre de Moraes está criando regras que não existem? Todo mundo percebeu que o Alexandre está fedendo dentro da sala. A água bateu na bunda já de todo mundo. E as pessoas estão constrangidas. O que nós fazemos com esta vergonha? Uma hora você cria tantos inimigos. Lembrem, o UOL é dono da Folha de São Paulo, que parou e tem medo de publicar. Parece até que teremos novidades em breve, vamos ver. Mas que teve medo de publicar a continuidade da Vaza Toga. Só tem um problema para a esquerda. E é por isso que o Alexandre ainda está onde está. Porque é impossível se livrar do Alexandre sem se livrar do grande legado dele, que é a incapacitação eleitoral do presidente Bolsonaro. E aí eles olham para um cenário onde você vê Bolsonaro liderando todas as pesquisas eleitorais por quase 6 pontos, isso sem sequer poder ser candidato, imagina se ele pudesse, e ao mesmo tempo um governo Lula afundando
com corrupção até o talo, como relatamos no programa de hoje, e sem nenhuma alternativa, nem nome de esquerda, nem o nome de centro, ou centro-esquerda, como eles queriam. Eleitoralmente, ninguém é viável. Então eles não têm o que fazer. Eles precisam do Alexandre para impedir que o Bolsonaro volte na porrada em 2026. Porque eles já perceberam que a única forma do Bolsonaro não voltar é o Alexandre permanecer fazendo o que está fazendo. Porém, permanecendo o que ele está fazendo, você tem um psicopata sem controle e muito poder na mão que pode se voltar contra você, como já aconteceu. E esse é o dilema. Se tira o Alexandre, o Bolsonaro volta. Se não tira o Alexandre vira um problema, você vai se ferrar com o céu na reta e vai passar vexame no mundo inteiro. E se Deus quiser, se as ações, literalmente mesmo, se Deus quiser, haverá consequências mais duras contra o Brasil e o Alexandre nos próximos meses, e o cadáver vai feder mais ainda. Quem viver, verá. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.